das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Também parece a linguagem tão clara, não é? Uma perda do testemunho de realidade espiritual. Então, meus irmãos, que história que se passou em 35 anos. Por isso nós já falamos em outras ocasiões, e talvez alguns aqui já tenham ouvido, que me parece que todas as Assembleias do Senhor, as Assembleias locais, vivem um desafio que funciona mais ou menos assim. Os primeiros 10 anos de qualquer Assembleia local são anos de convulsão, em que tanta coisa precisa passar por releitura, e graças a Deus por isso. É um período extremamente necessário. Quantas coisas foram recebidas de tradições, quantas coisas foram recebidas simplesmente de escolas teológicas, ou seja lá o que for mais. Então são 10 anos de convulsão, usaria essa palavra, em que essa releitura tem que ser feita. Essa é a revelação realmente que o Senhor tem dado. Esse é o caminho do Senhor para a sua igreja. Isso é o ministério do corpo, como o Senhor ensina, e por aí vamos para muitas verdades, né? 10 anos mais ou menos. Depois nós temos um segundo período de mais 10 anos. E talvez você possa pensar nisso, considerando a Assembleia na qual você está inserido. E esse segundo período de 10 anos são anos de consolidação. Então, após a releitura, a convulsão, então aquilo que o Senhor tem dado clareza e testificação pelo Espírito, ao nosso Espírito e ao de outros irmãos, então isso precisa ser consolidado e bem consolidado. Nós não vamos a lugar nenhum se não formos uma casa com fundamentos. Segunda fase. Mas então nós temos mais 10 anos. E temos uma terceira fase. Quem sabe dos 20 então aos 30 anos de existência de uma Assembleia local. E essa é uma fase muito desafiadora. Porque talvez a palavra que se aplique aqui, que precisamos nos avaliar aos pés do Senhor, é acomodação. Convulsão, consolidação, acomodação. Austin Sparks, certa vez em um dos seus livros, disse assim: uma das maldições na casa de Deus é quando as verdades de Deus se tornam apenas familiares e conhecidas. Compreendeu o que ele quis dizer? Ora, não é importante conhecer as verdades de Deus? Sim. Mas quando elas se tornam apenas familiares e conhecidas, isso é uma declaração da nossa bancarrota espiritual. Porque elas deixaram de produzir em nós devoção, contrição. Martin Lloyd Jones, o famoso ministro de Westminster, ele tinha uma filha muito querida. E essa sua filhinha mudou de cidade, da Inglaterra para outra cidade. E ele estava exercendo seu ministério ainda na capela de Westminster. Ele se correspondia com essa filha. E olha o que ele disse numa das correspondências. Sua filha perguntou como estava a Assembleia em Westminster. E ele respondeu assim: minha filha, eu estou certo e grato ao Senhor, porque esta Assembleia tem tido convicção das verdades de Deus, da palavra de Deus. Mas eu aguardo o momento em que ela tenha contrição. Meus amados irmãos, eu creio que isso reflete tão bem o que o Espírito Santo está esperando da igreja nos nossos dias. Contrição. Mais profunda convicção de quem nós somos, de pecado, à luz da revelação da glória do nosso Senhor Jesus. Porque só isso é capaz de nos manter em verdadeira devoção e amor a Ele, e a sua palavra, e a sua revelação, e aos irmãos, e aos seus propósitos, em dias tão desafiadores que nós vivemos. Então, de novo, quando vamos a essas cartas, às 7 igrejas no Apocalipse, o que nós vemos quanto a esse assunto do aquele que ouve? Se essa frase é repetida aqui 7 vezes, quem tem ouvidos, ouça. Então, o que há de importante quando olhamos as 7 igrejas juntos, também não iremos fazer isso, apenas vamos destacar
um ponto central com relação a cada uma delas. Isso será feito de modo muito panorâmico, apenas nessa sessão, para que então nós levemos isso para casa. Mas não nos nossos cadernos, para dobrar e colocar na gaveta. Mas nós possamos levar diante do Senhor com os joelhos dobrados. E orando, sonda-me, ó Deus, e sonda-nos como assembleias do Senhor. Sonda-nos e conhece o nosso coração, prova-nos e conhece os nossos pensamentos e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho. Quando nosso amado Jesus de novo se manifestar, nós estejamos entre aqueles que têm o aguardado com suas cabeças voltadas para o alto, porque sabem que a sua redenção se aproxima. Aqueles que não se afastarão dele envergonhados na sua vinda, como João escreveu na sua epístola. Que o Senhor encontre realmente remanescentes fiéis nesse dia glorioso do seu retorno. Então, quem são esses mensageiros para quem o Senhor escreveu essas cartas? Deixa eu mostrar algo para você aqui, por favor. Mantenha sua Bíblia aberta aí, nesse capítulo 1 e 2 de Apocalipse. Há um panorama aqui tão lindo que seria bom nós meditarmos juntos. Essa palavra, anjo, em todas as cartas ela também aparece. Está aí mais uma palavra recorrente, certo? Todos os primeiros versículos, ao anjo, ao anjo, ao anjo, ao anjo. Qual é a palavra na língua original? Mensageiro. Agora vamos raciocinar um pouco aqui, vamos ver onde há coerência e onde não há. Será que o Senhor Jesus escreve cartas para anjos celestiais? Você já viu algo disso na Escritura? O Senhor escreveu cartas para anjos, seres celestiais, que estão diante do Senhor, que adoram a Ele. Me parece que realmente, definitivamente não. O Senhor Jesus não escreve cartas para anjos, para os seus anjos. Então esse anjo aqui, me parece, definitivamente não é nenhum anjo que assiste diante do trono de Deus, que recebeu uma carta para ele de alguma maneira vai entregar essa carta para as igrejas. Isso não parece ter nenhuma coerência. Segunda possibilidade. Há alguns que interpretam esse termo anjo, que significa mensageiro, então não perca isso, simplesmente um mensageiro, como sendo o pastor de uma determinada assembleia. Acho que você já ouviu isso também. E também, me parece, não haver coerência nenhuma. Porque se compreendemos bem o governo da igreja, conforme estabelecido nos padrões neotestamentários, não é governo de um homem só. Ele é um governo plural. Então, por causa disso, também alguns interpretam esse mensageiro como sendo o presbitério. Eu não diria, irmãos, que me permitam colocar posição pessoal aqui. Eu entendo que estaria de todo equivocado. Porque, sem dúvida, se esse grupo de irmãos vocacionados, chamados pelo Senhor e colocados em uma função tão sublime, que segundo Atos 20 e 28, na verdade, ela é a mais sublime que se possa imaginar nessa terra. Porque quando Paulo escreve aqueles presbíteros, ele conversa com aqueles presbíteros de Éfeso, inclusive, em Mileto, Atos 20, acho que você se lembra. No verso 28, ele fala com eles sobre cuidarem de si mesmos, cuidai de vós mesmos. Ele está falando com os presbíteros, com o presbitério, com os anciãos. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual, ou na verdade entre o qual, o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos, supervisores. Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, olha, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aí eu te perguntaria, tem alguma função mais elevada nessa terra? Tem alguma outra função? Qual? Cuidar, suprir, dar suporte, apacentar o rebanho de Deus, que Ele, Deus, comprou pelo seu próprio sangue, na pessoa do seu amado Filho. Não há nada mais sublime. Então, sem dúvida,
Esse presbitério tem uma função elevada diante do Senhor, a graça de Deus.